Bom dia, Daniel. Uma alegria estar por aqui, ainda mais sexta-feira, não é? Tempo bom em Londres, como vocês mostraram aí. Uma saudação a você, aos colegas de bancada e principalmente a nossa querida audiência. Tudo bem, Ivan Kleber. O governo dos Estados Unidos decidiu ontem taxar em 12,5% os produtos brasileiros, sob a alegação de que o país falha em combater práticas de trabalho forçado nos setores produtivos. Além do Brasil, cerca de 60 países foram alvos dessa mesma medida, não é, Ivan? Começa a valer, inclusive, a partir de hoje. Isso mesmo, Daniel. Aproximadamente 2.000 produtos brasileiros ficaram isentos dessa tarifa, mas muita coisa entrou. A gente está esperando uma lista oficial dos produtos, que deve ser divulgada ainda hoje, mas muito provavelmente será uma lista parecida com a da semana passada, da dos 25%. Ou seja, teremos tarifas de 37,5%. Daniel, o governo já disse, o brasileiro respondeu, dizendo que trata-se de uma perseguição, que não existe ali um fundamento para a aplicação dessas tarifas. O Durigan chegou a dizer, eles de um jeito ou de outro forçaram a aplicação das tarifas. Na verdade, não é bem assim, Daniel. A gente precisa explicar aqui para a nossa audiência, porque eu estou vendo um pouco de confusão nas redes, de que esse trabalho forçado aconteceria em solo brasileiro. Na verdade, não é bem assim. Eu sempre uso o exemplo da bolinha de gude. Imaginem que uma bolinha de gude seja fabricada em algum país onde as regras trabalhistas não são respeitadas, os funcionários são agredidos, enfim, trabalho análogo à escravidão. É disso que se trata essa tarifa, trabalho análogo à escravidão. Então, essa bolinha de gude, ela seja fabricada em um país com essas condições, mas ela seja exportada para o Brasil e comercializada no Brasil. É aqui que entra o nosso país, Daniel. Não que a prática de trabalho forçado, então, aconteça no Brasil, mas sim o Brasil permite que o produto oriundo da fabricação, com esse trabalho análogo à escravidão, seja comercializado no Brasil. O que os Estados Unidos estão dizendo é o seguinte: olha, o Brasil até tem algumas legislações para verificar se a bolinha de gude ela é fabricada ou não sob condição análoga à escravidão, mas o Brasil não está implementando as próprias leis e precisaria reformular algumas leis que são muito antigas e aumentar a fiscalização. Logo, uma bolinha de gude que é fabricada, olha só, essa tarifa, por tabela, ela protege o mercado brasileiro, porque vamos dizer que uma bolinha de gude fabricada no Brasil, onde o dono daquela fábrica respeite as questões trabalhistas, pague em dia o salário dos seus funcionários, enfim, direitos, etc. Ele está competindo com a bolinha de gude que é fabricada por um custo bem mais baixo, porque o funcionário não recebe o salário adequado pelo seu trabalho. Então, se a gente olhar no pé da letra, Daniel, o governo americano, em certa medida, está até ajudando a nossa fábrica de bolinha de gude no Brasil poder competir com essa outra bolinha de gude. Então, é disso que se trata, além da questão moral. Obviamente, estamos no ano 2026, está falando aqui em trabalho análogo à escravidão, é uma vergonha, isso sim é uma vergonha para a humanidade e não deixa de ser uma vergonha para o nosso país não respeitar essas regras de controle, né? Eu entendo, muitas pessoas se sentem propensas a comprar um produto mais barato, que vem de um outro país, e eu entendo essa questão, mas também tem essa questão moral envolvida nisso tudo, né? Então, os Estados Unidos não encontraram outro meio a não ser aplicar essas tarifas. Obviamente que o Brasil está levando a tarifa, mas o grande alvo aqui é a China, porque agora esses 60 países, Daniel, eles têm duas opções: ou tentam negociar com os Estados Unidos, o que não vai ser tão simples assim, ou começam a diminuir a importação de produtos, por exemplo, da China, onde nós temos denúncias de trabalhos análogos à escravidão, de outros países do sudeste da Ásia, principalmente, e da África. Dito isso, Daniel, nós precisamos aqui alertar a nossa audiência o seguinte: até o momento, então, nós não temos um relatório americano falando sobre trabalho análogo à escravidão em solo brasileiro, mas começam a surgir denúncias. Inclusive, o jornal Washington Post publicou uma matéria há uns 2 meses atrás, dizendo que um técnico do governo federal que denunciou práticas semelhantes a trabalho análogo à escravidão em uma montadora de veículos elétricos chinesa na Bahia, ele foi demitido. Isso repercutiu nos Estados Unidos. Essa presença dessa fábrica, dessa montadora na Bahia com essas questões está sendo motivo de assunto lá nos Estados Unidos. Recentemente nós tivemos uma denúncia em Minas Gerais de um gerente de uma fábrica também de eletrodomésticos que chicoteou um funcionário brasileiro. Tudo isso não está passando despercebido. Só que aí, nesse caso, Daniel, eu acredito que nós não teremos aplicação de tarifas, mas sim sanções diretas a CPFs, a pessoas que deveriam fiscalizar isso e não
estão fiscalizando. Então, Daniel, acho que a gente conseguiu explicar aqui o porquê os Estados Unidos estão aplicando essas tarifas e nós, como Brasil, agora devemos fazer a nossa parte, Daniel. Bem, Ivan Kleber segue conversando com a gente aqui no Jornal da UESP, primeira edição. Obrigado a você que está com a gente. Peço que você deixe o seu like, aproveita e compartilhe o link da transmissão. Avisa para todo mundo que o Ivan Kleber está ao vivo com a gente aqui, trazendo as principais informações mundo afora para a gente também. Marcelo Suano, deixa eu trazê-lo para a nossa conversa contigo. Ivan, bom dia aqui no Brasil, boa tarde aí em Londres. Ivan, vamos pegar o mesmo helicóptero que a gente usa sempre e vamos pousar agora na Venezuela, sem sair ainda da América, para tentar entender não apenas a questão venezuelana, mas tentar entender a participação de personalidades brasileiras. Os irmãos Batistas, eles estão participando na produção de petróleo. Agora eles compraram uma participação por intermédio de uma empresa que é controlada por eles, tenho a impressão que é a Flux Oil, né? Que aí eles querem entrar nesse segmento, mas eles estão avançando muito na Venezuela. Eu gostaria de saber se você tem mais informações sobre isso, em especial, quais são as razões que levam a eles terem tanto protagonismo na Venezuela, nesse setor, nesse segmento de energia, no qual eles estão avançando agora naquele país. Bom dia, professor Marcelo. A resposta é muito simples. Eles são um único grupo de empresários dispostos a investir na Venezuela nesse momento, enquanto Delcy Rodrigues ainda está no poder na Venezuela. O governo americano vem tentando estimular que empresas americanas investam no setor de petróleo no país. Só que as empresas americanas estão dizendo o seguinte: olha, nós já investimos no passado, o Hugo Chávez foi lá, nacionalizou tudo e a gente perdeu o nosso investimento. Então, enquanto Delcy Rodrigues estiver no poder, nós não vamos investir de novo, porque amanhã depois ela pode ir lá tomar tudo de novo, né? Amanhã o presidente Trump não será mais presidente, entra um democrata, de repente, fraco, e vai acontecer tudo de novo. Então a gente está esperando. Já o Joesley Batista, professor Marcelo, ele tem esse diálogo com a Delcy Rodrigues. Ali, o que nós estamos vendo é uma tentativa, talvez até do próprio incentivo do governo brasileiro, de fazer esses investimentos agora numa tentativa desesperada de manter a Delcy Rodrigues no poder. Afinal de contas, ela poderia alegar: olha, estou trazendo investimentos, estamos reformulando aqui o setor de petróleo, o petróleo vai ficar mais barato para todo mundo sai ganhando. Obviamente que esse é um plano que não vai dar certo. O secretário Rubio já anunciou que agora, dia 1º de agosto, começa o trabalho de transição política na Venezuela. Então, para o Joesley, de maneira bem direta, professor Marcelo, se a Delcy Rodrigues ficar ou não, não muda nada. Ele tem esse diálogo com o regime, coisa que os empresários americanos não têm. É por isso que ele está avançando nesse setor. Agora, do ponto de vista empresarial, faz todo sentido, porque realmente, se esse plano do secretário Rubio der certo, a Venezuela tem tudo para ser um polo de investimento muito grande nos próximos anos, agora que a gente vai ter a redemocratização do país. Já no sentido do empresário, né, Joesley Batista, o que a gente está vendo aqui é que ele usa dessa aproximação com o governo brasileiro, né, quase que se vendendo como um porta-voz do governo brasileiro na China, na Venezuela, nesses países onde empresários que não são amigos dos amigos, né, eles não teriam portas abertas. Então, o Joesley está vendo uma oportunidade e ele é o único no momento que consegue, de fato, ter um diálogo com o regime chavista. Mas, se eu pudesse avisar o Joesley, eu diria: olha, esse regime, graças a Deus, está com os dias contados e a concorrência está chegando, Daniel. Bom, falando também em regime, em ditadura, meu caro Ivan Kleber, não se falou tanto quanto eu acho deveríamos falar a respeito do que está acontecendo na Nicarágua, né? E até que, enfim, ou depois de toda a repercussão negativa por não haver uma manifestação oficial por parte do presidente Lula, mas agora o governo brasileiro, enfim, comentou ontem a medida do ditador da Nicarágua e aliado de Lula, o Daniel Ortega, de que o país não vai realizar mais eleições. E aí, eis o que diz a nota. O Ministério das Relações Exteriores reafirmou o compromisso do Brasil com a democracia e defendeu a realização de eleições livres, periódicas e transparentes. E aí, Ivan, como é que foi essa nota do governo brasileiro em relação à Nicarágua, sua análise? Ela demorou para vir, né, Daniel? As declarações do Daniel Ortega foram no domingo, a nota é publicada na quinta-feira, mas isso já é fruto de um trabalho do Escudo das Américas. O Marco Rubio não está para brincadeira. A gente sabe que as declarações do Ortega são extremamente graves e que os Estados Unidos não pretendiam ter que tomar uma ação agora em relação à Nicarágua, mas eles vão ter que antecipar talvez um cenário que seria talvez para o começo do ano que vem.
Então, o governo brasileiro, diante de um cenário eleitoral agora em 2026 no Brasil, ele não tinha outra opção a não ser se distanciar aí das declarações do Daniel Ortega. Isso aqui tem um cunho político por trás, tá, Daniel? O que o PT está fazendo aqui é tentar impedir que durante a campanha as pessoas associem o Daniel Ortega ao Lula. É disso que se trata, não que o Itamaraty ou o governo brasileiro de fato estejam preocupados com a democracia da Nicarágua. A gente sabe que não é disso que se trata. Não é? Agora, o Daniel Ortega ele está avançando, viu, Daniel? Ele já falou em fechar o parlamento, inclusive, e eles estão colocando em prática aquilo que ele falou no domingo. Ele não recuou. No momento aqui, a atual posição que nós temos é que não teremos mais eleições na Nicarágua. Quer saber, Daniel? Na minha opinião, de fato, a gente não terá mais uma eleição com Daniel Ortega no poder. Eu acredito que isso tudo vai acelerar a queda do regime dele. Ainda mais com a iminência aí de uma ação americana em Cuba. Se cair Cuba, nós teremos um efeito dominó em toda a América Latina, nessas republiquetas, nessas ditaduras que restam ainda na América Latina, e uma transição para a liberdade econômica e principalmente para a liberdade dos povos da América Latina. Nesse cenário, Daniel, aí seria se estender um pouco demais, mas a gente começa a ver aí muro, tijolo por tijolo, o muro que o Foro de São Paulo construiu nos últimos 30 anos começar a ruir, viu, Daniel? Agora, Ivan, a justiça italiana decidiu que a condenação da ex-deputada Carla Zambelli aqui no Brasil não teve motivação política, é isso? O que vai acontecer com ela agora? Uma das decisões da Corte della Cassazione, né, que seria o equivalente a uma espécie de Suprema Corte brasileira na Itália, não é? Eles alegaram que não estão dispostos a deportar, não é? Extraditar, melhor dizendo, a Carla Zambelli, porque ela tem questões de saúde importantes e que o sistema penitenciário brasileiro não estaria adequado para fazer o tratamento que ela necessita, para cuidar dela como ela necessita. Tudo bem que não tem um cunho político aqui na questão da Corte della Cassazione, mas por tabela eles estão dizendo o seguinte, Daniel, que o sistema prisional brasileiro não atende às demandas mínimas dos direitos humanos. Aqui seria importante, Daniel, a gente colocar e lembrar para a nossa audiência o que aconteceu com o Clezão. Tudo bem que ali foi um caso de negligência, mas pode ter certeza que casos como o do Clezão, eles repercutem mundo afora. Quando os juízes analisam se vão ou não extraditar alguém para o país, eles pegam precedentes. E o caso do Clezão, eu não sei se foi anexado ali ao caso da ex-deputada Carla Zambelli, mas pode ter certeza que pode ter sido ali um fator preponderante para essa decisão da Corte della Cassazione. Então, evitando entrar na questão política, eles alegaram a questão do sistema prisional brasileiro. De qualquer maneira, por enquanto, a Carla Zambelli pode ficar tranquila, eu não vejo aí, no curto prazo, ela sendo extraditada para o Brasil não, viu, Daniel? Muito bem, ainda no cenário internacional, Ivan Kleber, eu trago agora uma informação urgente. O número de mortos em desabamento de montanha na China subiu para 11, com 50 pessoas ainda desaparecidas. O desastre ocorreu há 6 dias e as equipes de resgate iniciaram a fase de recuperação profunda de corpos, depois de não detectarem mais sinais de vida. 10 pessoas ficaram feridas. O incidente aconteceu enquanto mais de 60 moradores eram evacuados devido à queda de pedras. A área, conhecida por sua geologia complexa e propensão a desastres, não estava especificamente listada nos registros públicos de risco mais recentes, apesar de o condado possuir 461 locais de risco geológico identificados. As operações de resgate são dificultadas pelo grande volume de detritos e terreno instável. 8h24, professor Marcelo Suano traz mais uma questão para a nossa conversa contigo. Ivan. Ivan, eu vou te incomodar um pouco mais porque o nível de informação que você traz é espetacular. Agora a gente vai pegar esse helicóptero aí e vamos trabalhar um pouco lá no Oriente Médio. Né? O Marco Rubio fez algumas declarações de que o Irã está totalmente buscando fazer um acordo, assinar um tratado ou encerrar essa guerra. No entanto, existe uma determinada elite governamental que toda vez que eles buscam e chegam a um ponto, a um pilar, essa elite pega e retrocede. E aí houve uma declaração, que foi uma informação que foi manifestada pela Reuters, de que há comprovações de que o governo iraniano está levando armamentos para os Houthis e eles estão realmente atacando navios lá no Mar Vermelho.
A questão é, o que você traz a mais para a gente sobre esse fato, levando em consideração que parece que as informações demonstram que eles estão regionalizando, estão atacando e estão apostando na deflagração regional do conflito, envolvendo todo mundo. O que você traz mais de informação? É só acabar com essa liderança? Isso seria o principal. Se essa cair, aí nós temos o parecido com o da Venezuela. Professor Marcelo, eu vou usar uma analogia do futebol. A situação ela é a seguinte: todo um jogador argentino sai expulso, a gente viu isso na final da Copa, né? Os argentinos fazem aquele bolo em torno do juiz e tentam expulsar o time adversário. O Messi, vergonhosamente, tentou fazer isso com o jogador Cucurella. O que o Irã está fazendo aqui é o seguinte: ele está prestes a ser expulso, está prestes a cair. Existe essa possibilidade. Está tentando arrastar outro junto com ele, está tentando provocar o caos no Oriente Médio, justamente para que a situação saia de fora do controle dos Estados Unidos e isso gere um caos maior. Qual é a grande aposta do regime iraniano? É prorrogar essas negociações até as eleições de middle term. O Irã ele quer atingir politicamente o presidente Trump dentro dos Estados Unidos com a questão do preço do petróleo, que vai subir aí acima dos $100 o barril. Então, essa é a estratégia iraniana. Eles já não conseguem mais fazer isso somente com o Estreito de Hormuz, porque os ataques americanos das últimas 2 semanas dificultaram essa capacidade iraniana de bloqueio do Estreito de Hormuz. Então, agora eles estão apelando para os Houthis ali, naquele outro estreito que a gente comentou aqui. Se eles vão conseguir isso, a gente não sabe. Agora, a novidade que vem do Oriente Médio, o ministro da Defesa de Israel, o senhor Israel Katz, declarou que Israel está pronta para atacar Irã a qualquer momento, caso o Irã ataque o solo israelense. E se for nesse final de semana, no próximo, a gente terá uma escalada importante do conflito lá no Oriente Médio, professor. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.